E assim, pessoal, aqui é o seguinte. Vou começar então pela parte do início. Eu não coloquei nada de imagens aqui no início. A maioria de vocês está começando, claro, colocando imagens no início. Eu vou pegar algumas imagens aqui de umas imagens meio aleatórias, assim, só para que a gente tenha um início mesmo, tá? Porque eu não vou focar na edição, vou focar nos recursos que a gente precisa usar. Então, vou pegar esse aqui, colocar nesse início e vou deixar ele mais devagar, deixar com o slow de 50%. Ó, tá aqui. E eu vou mexer, eu vou colocar alguns efeitos. É bem fácil colocar efeitos. Eu vou ali nessas duas flechinhas ali na parte na aba do projeto, e eu vou aqui efeitos. E dentro desses efeitos, os principais estão aqui em efeitos de vídeo. Todas essas pastas têm muitos efeitos. Por exemplo, se eu quero fazer alguma parte de correção de cor, o recurso mais robusto e que se assemelha quase ao Lightroom é esse Cor-Dilumetri. Quando eu arrastar um Cor-Dilumetri para cá e eu modificar aqui a janela da área de trabalho para cor, olhem que interessante. Eu consigo ver o escopo, né, da parte do Lumetri, onde eu vejo toda a parte de cores. Eu consigo ver a imagem em movimento. Mas olha só, eu consigo ter uma parte onde eu consigo trazer um look de algum tipo de câmera já utilizado. Uma parte de correção básica, onde eu posso, por exemplo, aqui, ó, corrigir temperatura de cor, ó, ou deixar mais amarelado, corrigir um pouco de tonalidade, caso seja necessário, dar um pouco mais de saturação ou menos, mexer na exposição, mexer no contraste. Isso é muito, mas muito similar ao Lightroom, tá? Bastante mesmo. Essa parte de realce também tem no Lightroom, eu posso tirar um pouco aqui. Parte de sombras eu posso deixar com luz, mas tirando um pouco. Ou seja, estou mostrando aqui que é possível deixar a imagem, digamos, um pouco mais particular, assim, em algumas predefinições, tá? Posso dar mais nitidez, posso dar mais vibração na cor, posso dar um pouco mais de saturação, posso puxar essa saturação, por exemplo, aqui para um rosa. Ó, ele vai puxando aqui as cores, ó, principalmente a parte aqui essa cor mais branca, ele está puxando para essa cor que eu estou colocando. Eu tenho a parte de curvas, onde eu posso fazer com que eu desenhe como modificar, ó, o efeito. Tudo isso eu posso fazer e todos esses existem também lá no Lightroom, tá? Isso é bem importante porque são efeitos bastante robustos, tá? Essencialmente a gente usa mais a correção básica e mais a parte de criação. São os dois que a gente mais utiliza. Esse de correção aqui a gente pode também, digamos assim, trocar essas cores. Mas vamos lá, eu quero deixar isso aqui depois de um ponto em preto e branco. Tem um efeito que isso deixa mais rápido. Olha só, vou trazer em vez de janela, em vez desse de cor, eu vou trazer de volta aqui para a edição, para eu modificar. E eu vou digitar aqui na abinha, onde eu posso procurar quando eu já sei o nome do efeito. PROC, de Proc Amp, tá? Processador de amplificação. Jogo esse efeito no vídeo e ele não acontece nada aqui, tá? Mas olha só, tá aqui e para o final eu quero que ele vá ficando preto e branco. Para eu mexer nesse parâmetro, eu clico lá em cima, onde diz controle de efeitos. E eu vejo tudo que está sendo possível se modificar nele. E no caso, ó, Cordilumetri está aqui, que é o efeito que eu estava mexendo antes, e o Procamp está aqui. Só que olhem só, eu falei para vocês que eu quero que a partir de um ponto eu deixe ele preto e branco. Então isso é a saturação. Vou marcar ali um cronômetro na saturação onde ela está em 100%, ando um pouco à frente e vou pôr em zero. Então agora, ó, durante essa transição ali, ó, depois de um ponto, ficou preto e branco. É isso, tá? Então é relativamente simples. Mas por que que eu fiz um único plano que eu estou tentando fazer essa parte bem do início? Porque no início vocês devem colocar o nome de vocês ou da dupla e o nome da música e o nome do artista. Precisa ter o que é isso, né? Lá na frente. E no final vocês vão colocar o hall de créditos. O hall de créditos eu já coloquei lá no ambiente. Vocês podem abrir em todo mundo já o ambiente, por favor. Inclusive eu vou abrir o meu aqui, ó. Ambiente virtual.
Eu vou mostrar todos os passos aqui para vocês porque é bem didático, para que a gente possa fazer. Vou fazer a parte inicial e a parte final. Ferramentas de áudio e vídeo. Vou aqui embaixo, roteiro 1. E é o último item. Olhem só, pessoal. Aqui, então, está a informação do início, ó. Nome completo de tio da dupla, nome do artista e nome da música. Para o encerramento. Eu quero que daí tu copie tudo isso aqui. Daí tu coloca aqui o nome da música, o nome do artista, o teu nome, o nome da dupla. E aqui embaixo está o nome de todos. E depois o aniversário de Fevale, setembro de 23. Essas as informações do rol. O rol, já vou copiar esse aqui. Aqui embaixo. Eu vou deixar ele no Ctrl C. Tá? Vou fazer o rol depois. Primeiro eu quero fazer o texto aqui do início. Tu vai colocar o teu nome. Olhem que fácil. Vocês veem que tem todas as ferramentinhas ali, ó. Só tu vai clicar na ferramenta de texto. Vou clicar mais ou menos nessa área aqui, ó. Eu vou digitar o meu nome. Guilherme Schneider. Esse é o meu nome. Só que vou deixar com essa fonte, com essa apresentação. A gente tem bastante espaço para modificar isso aqui, inclusive animar ele. E aí, vou puxar isso aqui mais para cá. A gente tem toda essa parte de transição, de configuração dele, porque aqui vocês vão perceber que eu tinha somente essa imagem. Quando eu cliquei com essa ferramenta aqui, ele criou automaticamente esse bloco aqui. Ó. Foi tudo automático. Tá? Então ele não criou em cima de um bloco em si, ele não tirou um vídeo. Ele criou por cima de todos existentes naquele trecho. Se eu der 2 cliques nele e abrir, olha só, ele já me mostrou algumas coisas diferentes. E se eu for no controle de efeitos, eu tenho aqui uma série de configurações que eu posso mexer. Só que olhem aqui em cima, mostra diferente. Antes ele tinha os gráficos aqui, ó, eu podia fazer esse movimento do vetor direto, ele só devia aparecer como movimento. E agora eu tenho todas as configurações para este texto. Está ali o texto, né, aparece o meu nome. Quando eu clico na flechinha, eu vou então trocar. Eu vou selecionar aqui o texto, vou selecionar uma fonte. Deixa eu pegar uma outra fonte, que essa fonte é feia. Selecionar uma fonte... Aqui, ó, Swiss, Black Condensing. Tá bom. Quero utilizar uma sombra. Olha só, eu tenho aqui preenchimento, traçado, plano de fundo, sombra. Vou selecionar sombra e quero que essa sombra seja preta e vou querer que ela fique com esse mesmo 75% de opacidade. Então, ó, se eu aproximar um pouco aqui o meu vídeo, deixa eu pegar ele aqui. Deixar ele em 100% aqui e vou rodar para baixo. A gente está enxergando um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Se eu estou com ele selecionado, eu posso deixar, no caso, mais perto de 100%, tá? Ou menos perto de 100%. Deixa eu selecionar todo o texto aqui novamente. Ó, todo perto mais de 100%. Posso deixá-lo mais forte, mais intenso aqui. Posso ampliar um pouco. Então agora fica... Opa, eu cliquei mais uma vez. Agora está mais visível. E eu vou voltar aqui para ajustar para que eu veja. Só que isso não é tudo, tá? Primeiro, eu acho que está muito grande meu nome, não preciso ficar tão grande assim na tela. Então vou diminuir um pouco, consideravelmente o tamanho desse texto. Lembrando que isso aqui é o início do vídeo, né? Então não precisa ficar exageradamente grande aqui. Vou fazer isso e olhem só, agora eu tenho um bloco com o meu nome. Vou dar Ctrl C, vou dar Ctrl V numa área aqui mais à frente, eu vou colar. E agora nesse segundo... Ah, peraí, já vai voltar. Voltou. Nesse segundo, eu quero colocar... Deixa eu lembrar o nome do artista da minha banda. Que eu estou usando aqui. É Crumb Lockett, tá? Então aqui é artista... Por 2 pontos. Tá? Então eu fiz isso aqui com 2 telas. Com essas 2 telas, eu quero fazer com que eu enxergue uma transição mais suave entre elas. Ó, vou ampliar um pouquinho mais aqui para que a gente veja. Então,
Obviamente a gente vai escutar sem som para o YouTube não me derrubar. Tá? Veio aqui, veio o meu nome, está ali mexendo. Vocês podem ter variações de imagem, não é necessário que fique uma imagem parada. Tá? Só que eu não quero só isso. Tá? Eu vou querer que fique isso e eu quero que eles tenham uma transição suave. Então, ó, fiz 2 pontos, Ctrl clique, baixo o da extremidade. Ó. Então, ó, ele vem, aparece e sai. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro título. Estou fazendo isso porque é mais interessante que o texto não venha assim um corte seco, tá? Ó, aparece ali meu nome e o nome do artista e o nome da banda. Só que isso é para fazer estático. Caso vocês não tenham compreendido, eu peguei a ferramentinha de texto, cliquei em cima dela e cliquei numa parte dessa área. Só isso. Cliquei e digitei. Foi. Só que para fazer o hall de créditos é bem diferente. Eu peço que vocês prestem atenção que não é tão simples. Não é mesmo. Tá? Vou ir lá para o final. Tá aqui, já escolhi as imagens aqui. Tá aqui o pessoal, daí depois está o MacGyver dançando, daí depois está o Guilherme dançando ali também. Não dá nada. Tá o carro subindo, tudo certo. Vou pegar aqui, ó. Eu estava com ele no copiar. Agora eu vou pegar a ferramenta aqui de texto, tá? E vou dar um único clique. Por que que eu vou dar um clique mais em cima? Porque eu quero fazer o crédito rodando, tá? Então ele vai realmente ser animado. Ctrl V, tá aqui. Ele inclusive já pegou o padrão de letra que eu tinha usado anteriormente. Eu não vou pegar exatamente esse padrão. Vou acho que aumentar um pouco, vou tirar um pouco do entrelinhas, tá? Vocês viram quando eu coloquei aqui, ó, ele está me abrindo aqui alguns recursos, tá? Deixa eu diminuir um pouco o entrelinhas dele. É este. Ó, não quero menos. Assim tá melhor. Ó, vai ficar um pouco mais junto. E eu quero que esse texto comece embaixo, fora da tela, e termine em cima. Então ele vai subindo devagarinho para a gente dar tempo de ler o nome de todo mundo. Para isso, a gente vai usar exatamente esses mesmos recursos, só que eu sempre vou preferir usar nessa janela, porque aqui a gente tem gráficos essenciais. Abrir aqui, opa, desculpa, aqui a gente tem gráficos essenciais e aqui a gente tem o controle de efeitos. Só que eu não quero, se eu olhar aqui, ó, o texto está parado, ele tem 5 segundos e acaba. Não vai dar tempo de ler tudo em 5 segundos. Então, ó, eu vou na extremidade, eu vou estender esse tempo, tá? Vou trazer aqui mais para o final. Deixei ele jogado mais para um lado e justificado à esquerda, porque depois eu vou diminuir esses vídeos e vou deixar somente numa tela menor dessa lateral, tá? Vamos lá então. Vou dar 2 cliques, vou abrir no controle de efeitos e vou abri-lo nesse textinho aqui, ó, que eu tenho dentro dele o transformar dele, que está aqui, inclusive no movimento do vetor, ó. Tá aqui, esse aqui eu acho que é o errado, deixa eu ver. Não, esse aqui é o certo. Ele vai começar aqui embaixo, vou fazer essa posição, vou vir adiante e vou fazer ele todo ir para... Vocês não estão vendo, mas ele está indo para cima. Ó, eu estou arrastando aqui no botãozinho, ó, e ele está indo, e eu vou fazer isso até ele sair, ó. Quando ele saiu, tá pronto. E obviamente, ó, já vai estar ali o texto subindo, ó, porque eu tenho, no início ele estava fora da tela embaixo, e daí depois... Ficou legal tá dancinha, ô MacGyver. Tava inspirado, tá? Ele aparece aqui, ó. Só que eu não quero essa parte sem, né? Então eu quero que vá mais devagar o roll. Então olha só, eu vou afastar aqui os keyframes, vou tirar esse início, vou aproximar aqui os clipes. Só que eu não quero que o MacGyver fique aparecendo assim por toda a tela. Então eu vou dar 2 cliques em cima dele. Controle de efeitos, posição, sim.
desculpa, a escala 50%, e a posição eu vou jogar ele toda para a lateral até encostar lá na beiradinha. Então, ó, tá aqui e tá aqui o outro, tá, as duas danças. Ó. E agora eu vou pegar aqui, acho que era o dog, 2 cliques nele, controle de efeitos, escala 50, e jogo o primeiro valor. O primeiro é o eixo horizontal e o segundo o eixo vertical. Jogo ele aqui na lateral e vou pegar essa passagem aqui, mas vou dar uma acelerada. Velocidade de duração 250. Aí. E mesma coisa, dando 2 cliques, controle de efeitos, escala 50 e vou manter esse clipe lá na lateral. Vamos ver como é que ficou o roll aqui então. Começou, vai começar agora, tá no final da música, entendeu? É necessário deixar tão lento? Não. Vocês escolhem como querem a velocidade. Eu acho que lento assim dá tempo de tu ler tudo sem te esforçar, tá? Caso tu ache que está muito lento, eu já vou mostrar isso para vocês, é possível tu escolher a velocidade. Só claro, que deixe numa velocidade que seja possível ler o nome de todo mundo. Ficou legal, cara. Oh, e sensualizou ainda, né? É isso aí, e acabou. Hã? Sim. Tua pergunta é ótima. Olha só, digamos que aqui no final está acabando e tu quer que ele volte para a tela cheia. Dá para fazer isso em animação ainda, dá para fazer mais interessante ainda. Então, olha só, tá aqui quase acabando. Eu vou dar 2 cliques em cima do clipe. Ele sempre vai mostrar ali o clipe ele inteiro porque é a origem, não é o efeito. O efeito vai estar desse lado. Vou dar no controle de efeitos e vou marcar um cronômetro na escala e um na posição. Isso se faz marcar, e toda vez que eu marco, eu sempre tenho que marcar 2, não 2 recursos, mas 2 para cada recurso. Então, a escala eu marquei aqui um no 50, vou andar um pouquinho esse tempo e vou deixar ele em 100%. Só que, olha só, antes eu estava em 50, agora estou em 100. Antes ali eu estava com ele na lateral e agora esse eu preciso trazer ele para o meio. Estabilizar. Aí, foi. Agora a gente vai olhar que durante esta duração ele estava pequenininho, vai aumentar para a tela cheia. Ó, Guilherme, olha ali como é que ficou. E tu está fazendo, daí vai chegar no final do roll, aumentou. E continuou até o final. É um belo final para um clipe, cara. Não, não, o som eu não quero que o YouTube derrube, sabe? Tá? Então, assim, eu mostrei para vocês como que se coloca alguns efeitos, eu mostrei para vocês como que se anima, e eu mostrei como se coloca o texto lá no início e o texto no final. É bem importante, tem que ter os dois. O texto no início é o teu nome, o nome da dupla, o nome do artista, o nome da música. Lá no final é o texto completinho. O texto do rol, essencialmente, é as informações de todos os envolvidos. Então precisa ter as letrinhas subindo com todo mundo. E por favor, olhem o que eu vou mostrar para vocês. Não deixem o que está escrito aqui. Por exemplo, nome da música. Não. O nome da música, vou dar 2 cliques aqui, ó. O nome da música é Locket. O nome. Opa, eu vou manter a nomenclatura de escrever tudo em maiúsculo, tá? Locket. Nome do artista. Trump. Editor, seu nome é o nome da dupla, né? Ó, depois, abaixo disso, disciplina, tudo isso tá certo, tá, pessoal? Porque daí já são todos os nomes padrões, que é todo o pessoal que está matriculado aqui na disciplina. Então, o nome de todos vocês ali, porque eu peguei da chamada, tá? Então, é para que todo mundo tenha o crédito e vocês saibam que era todo mundo que participou dessa disciplina mesmo. É importante que vocês testem, ao menos, fazer o título lá do início, tá? Ao menos isso.
O rol, eu não me importo de apresentar na aula que vem de novo, tudo eu estou deixando gravado. Depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube para que vocês possam olhar novamente. Mas é um pouco diferente do que as outras coisas que a gente fez. A gente mexeu com algumas ferramentas, alguns menus, e a gente só mexe com esses menus para texto. Tirando isso, esse menu não vai mais ser mexido. Eu gosto tanto dessa atividade que eu proponho para vocês porque eu consigo mostrar praticamente todo o Premiere. A gente só não fez chroma key, a gente está fazendo algumas poucas animações, tudo. Aquilo que o Premiere tem, claro, eu não vou passar efeito a efeito, porque nem tem necessidade, porque vai dar curiosidade de cada um testar e eu fomento isso a vocês. Por favor, testem os efeitos. Mas aqui, com essa atividade, tu entendendo até aqui, tu entendeu 95% do Premiere, tu já sabe. Como? Tem. A tua pergunta é ótima. Olha só. Se eu, por exemplo, vir aqui na área de trabalho e colocar cor, e deixa eu pegar um efeito, algum vídeo. E eu quero, por exemplo, cor de Lumetri, adicionar efeito de cor de Lumetri. Eu posso carregar um. E eu posso carregar um LUT, por exemplo, ou um look. É possível. E no caso, na correção aqui, ó, aqui é para carregar um look. Ó, eu procuro algum baixado e carrego. Vou usar esse exemplo. Olha só, MacGyver, aqui é vocês, ó. Tu tá com esse vídeo, não tô com as cores tratadas. Eu vim aqui no criação, vim no look e eu tenho alguns, por exemplo, esse, deixa eu colocar esse Gold Hit. Ó, ele vai aparecer com bastante contraste, vai dar uma bela amarelada nas cores e fica interessante, tá, o tratamento. Caso eu queira ver ele com e sem efeito, ali em cima, onde tem esse FX que eu estou com o mouse em cima, eu posso desligar e ligar. E posso ficar olhando com e sem as diferenças. E eu posso também trocar, né? Nada disso aqui está gravado em pedra. Então, se em algum momento eu quiser apagar o efeito, eu nem preciso apagar, eu só desligo o FX, o efeito não vai estar funcional. Tá? Esse aqui ó, é um preto e branco, que já tem um pouco mais de estilizado. E esse aqui é um que ele perde bastante definição. Mas fica bonito, ele fica meio vintage. Tá? Então tem vários que tu pode carregar. Se tu baixou algum interessante, tu vem aqui nesse topo, aqui no look, procura o que tu baixou no teu computador e carrega ele e vai usar ele. Para daqui nós vamos ter essa aula, mais a próxima para fazer em aula e entrega na outra. Tá? Então tem tempo, tá, pessoal? Vocês vão ter a aula de hoje ainda. A próxima aula eu quero mostrar ainda mais alguns efeitos, eu vou explicar mais alguns que é interessante, algumas questões particulares aqui da edição, mas são coisas simples. E eu quero dar tempo para que vocês façam, porque na próxima aula vai ser a última para fazerem a aula. A outra será a entrega. Daí, essencialmente, é resolvendo como se faz a exportação, como se coloca no YouTube ou no OneDrive, para que depois vocês possam fazer a entrega do link para mim. Vocês nunca vão me entregar o arquivo. Vocês sempre vão entregar um link ou do YouTube ou do OneDrive para eu poder olhar ele. Certo? Outra atividade. A gente vai começar depois dessa atividade, a gente começa uma atividade com After Effects, que é uma ferramenta bem mais robusta, tá? É uma ferramenta de composição. A gente ainda vai mexer no Premiere, só que a gente vai começar a unir eles. Por quê? Nós vamos fazer uma atividade, escutem, pessoal. Nós vamos descer lá para o Chroma Key, vocês vão ter que fazer um roteirinho, nós vamos descer, eu vou ajudar a gravar todos vocês. A gente vai brincar com o Chroma Key, tá? Vocês todos vão poder aparecer. Tá? Vocês vão editar a própria imagem, vocês vão poder trocar o fundo, então dá para fazer coisas bem divertidas. Tá? Daí a gente vai usar After Effects e Premiere. Pode falar. Ó, tua pergunta é ótima, Guilherme. Neste caso aqui, eu acredito que tu até pode instalar, tá? Só que quando tu tirar o teu login, essa fonte vai sumir. Então, se tu deixar ela salva e tu instalar no outro dia quando tu mexer no Premiere, ok, tá? Mas tu consegue, tá? Tu vai baixar uma fonte, fazer a instalação e tu usa. Só que para tu, se tu tá com o Premiere aberto e instala, ele não vai ler a fonte. Tu vai ter que fechar o Premiere e abrir de novo para ele ler a fonte, tá? Então, se tu já está com o Premiere aberto, tu só pode usar aquelas que já estão instaladas. Mas tu pode sim escolher outras fontes.
Certo, pessoal? Vou parar a gravação aqui e esse vídeo com essa explicação eu vou pôr ali para vocês poderem retomar ela, tá? Quem se apavorou com o prazo, não precisa, pessoal. É só vocês terminarem de editar. Não é difícil, tá? Tem tempo, acreditem. Agora a gente está recém indo para o intervalo, vocês têm todo o restante da aula ainda para editar.